Fala galerinha, beleza? Professor Alex aqui de Geografia, hoje trazendo mais um conteúdo para vocês. Hoje nós vamos falar sobre a economia da América Latina. Bom, galera, primeiro de tudo, né, a América Latina ela tem uma característica de possuir uma economia subdesenvolvida, né? O que seria essa economia subdesenvolvida? É você ter as suas atividades econômicas predominantemente, né, relacionadas ao setor primário. Por que o setor primário? Que é aquele setor em que não envolve o desenvolvimento de tecnologia, é aquele setor em que ele está relacionado, né, à extração de produtos e de recursos da natureza, que é o grande destaque dos países latino-americanos. Se a gente for pensar em setor secundário, né, alguns países apenas que têm algum certo desenvolvimento, mas que esse desenvolvimento ele não é completamente autossuficiente. Ele vai depender aí de alguns outros países centrais ou até mesmo desenvolvidos. E o setor terciário, que vem apresentando um crescimento nos últimos anos, sobretudo a partir ali de 1970, tá bom? Exatamente no momento em que a América Latina ela começa a ter aí o seu ganho industrial. Vamos falar um pouquinho aí, então do setor primário, né? E a gente dá destaque aqui para a agricultura, onde é feita com baixos níveis de industrialização. Então você não tem uma modernização dessa agricultura até certo ponto. No seu período colonial, a gente vai ver ali o desenrolar de uma agricultura de subsistência. A sua produção era toda voltada para satisfazer as necessidades próprias, né? E aí chegou em determinado momento em que a gente começa a ver um processo de mecanização, um processo de modernização dos espaços agrários, onde vai se constituir dois tipos de agricultura, né? Uma agricultura voltada para o mercado externo, ou seja, para as exportações, sobretudo na prática da monocultura, grandes latifúndios, grandes investimentos, isso vai gerar consequência como concentração de terras, né? E até mesmo uma concentração de renda, e aí eu tenho a geração de um só produto, né? Que é um exemplo, o agronegócio brasileiro, né? Onde produz aí a soja. E aí a gente vai ter outro tipo que é aquela agricultura voltada para o abastecimento do mercado interno, para o próprio país, né? E aí a gente vai ter uma prática de policultura, que seria ali a produção de mais de um produto, mais de um tipo de produto para estar abastecendo e saciando a sua população, né? Agora, esse processo de mecanização, de modernização dos espaços agrários, sobretudo ali em 1970, ele foi uma implementação completamente desigual. Isso não atingiu todos os países da mesma forma. Alguns países acabaram sendo privilegiados, né? E que isso acabou gerando uma grande concentração e conflitos por terra. Concentração no sentido de que favoreceu aos grandes empresários, né? A elite agrária, elas sim são concentradores de terras e que, por sua vez, os pequenos agricultores, né, os lavradores, eles ficaram sem terra para fazer a sua produção. Então, isso vai gerar um conflito que cada vez mais tem se intensificado, né, com o desenvolvimento tecnológico. Agora, a agricultura também vai enfrentar alguns desafios, né, sobretudo aí com dificuldades financeiras, vai faltar investimento, sobretudo para a prática dos pequenos agricultores, de uma produção dos pequenos agricultores. Eles sim que deveriam ter maiores investimentos, acabam não tendo, né, justamente porque são eles que abastecem o mercado interno com a sua policultura. Todo o mercado externo é abastecido por uma agricultura comercial, por uma agricultura que você tem aí a implementação de tecnologia. Então, sim, deveríamos ter maiores investimentos, maiores incentivos fiscais para os pequenos agricultores. Ainda no setor primário, a gente tem um destaque aí para a pecuária, que é feita através de um sistema semi-intensivo, ou seja, eu tenho a utilização de tecnologia, sobretudo no gado confinado, que é aquele gado que é utilizado, né, para a produção de carne. E aí eu tenho destaque dentro da criação de animais para os bovinos, os ovinos e o suíno, sobretudo aí no Brasil, Argentina e México, que são os países que ganham destaque na produção e na criação de animais, tá? Depois a gente vai ter aí outra atividade que é o extrativismo, de origem vegetal e animal. Mas ainda assim eles possuem uma grande dependência internacional. Por quê? Os países centrais, os países desenvolvidos, eles sim são completamente dependentes desses recursos naturais que estão nos países latino-americanos. Então acaba se instaurando aí uma relação de interdependência, né? Agora, o extrativismo vegetal ele nunca foi uma atividade principal, ele sempre se constituiu como uma atividade secundária, complementar
complementar, né, a uma outra atividade. E aí seria o que? A extração de madeira, por exemplo, né, é um tipo de extrativismo vegetal que a gente tem e que no Brasil é bem forte, né, devido à floresta amazônica e que vem causando severos impactos no meio ambiente, sobretudo a perda do risco da sua biodiversidade, uma vez que essa atividade ela é completamente depredatória ao meio ambiente. Já no extrativismo animal, a gente pode estar mencionando a questão da caça, a questão da pesca, né? Alguns países aqui dentro da América Latina, eles têm uma grande infraestrutura aí voltada para uma pesca de grande porte, como o Chile. Bom, em relação ao setor secundário, que se refere ali às atividades industriais e que podem ser divididas de três formas, né? As indústrias de base, ou também conhecida como de bens de produção, que seriam aquelas indústrias que vão fornecer matéria-prima para outras indústrias, que seriam a de bens de capital ou as intermediárias, né? E a gente tem também as de bens de consumo, e aí elas podem ser de consumo duráveis ou de consumo não duráveis, né? Essas atividades industriais elas começam a ganhar força aqui no final do século XIX e início do século XX, quando a América Latina começa o seu processo de industrialização. Claro que isso não vai ser igualmente em todos os países. Eu vou ter destaque em alguns países, sobretudo Brasil, Argentina e México, que possui aí bons níveis de industrialização se for comparar com todos os países da América Latina. Mas ainda assim, eles possuem uma grande dependência econômica dos países desenvolvidos. A gente não desenvolve tecnologia, né? A gente sim é um país industrializado, mas com a tecnologia desses países desenvolvidos, né? E aí que de certa forma esse atraso tecnológico acaba criando aí barreiras e empecilhos para o desenvolvimento econômico, sobretudo também a carência de infraestrutura. Isso sim são desafios que os países latino-americanos precisam superar para possibilitar um maior crescimento industrial e econômico. Em relação ao setor terciário, a gente vai dar destaque aí para as atividades comerciais e serviços, né? Essas atividades elas são ofertadas para a sua população. A gente começa a observar isso a partir de um desenvolvimento industrial em 1970, onde a gente vai ter aí um processo conhecido como modernização do campo, crescimento industrial, que vai possibilitar uma concentração de terras. Isso vai refletir na intensificação de um fluxo migratório chamado de êxodo rural. As pessoas vão sair do campo e vão em direção às cidades. Isso vai trazer uma outra consequência, que é um rápido crescimento urbano. Esse rápido crescimento urbano, por sua vez, né, não vai dar tempo das cidades se planejarem para receber todas essas pessoas. E aí, vejam bem, essa falta de planejamento vai induzir uma maior mão de obra dentro dessas atividades do setor terciário, que seriam as atividades comerciais. Mas vejam bem, não é só porque a gente está tendo um crescimento industrial dentro das cidades, que as maiores ofertas de empregos estejam dentro das cidades, né, que tem emprego para todo mundo. Então, esse aumento disponível para o setor terciário não induz que todas as pessoas vão ser empregadas, né? E isso traz uma grande consequência negativa, que é o quê? O crescimento no setor informal de trabalho. O que seria esse crescimento no setor informal de trabalho? O que é esse informal? É você trabalhar na informalidade, ou seja, você não é formalmente um empregado, você não tem carteira assinada, você vai se sujeitar ali a subempregos, né? É o que a gente chama de subempregos porque eles não têm nenhuma garantia previdenciária do governo, como, por exemplo, flanelinha, né? Guardador de carro, camelô. E aí, vejam bem, esse aumento de trabalhos dentro do setor formal, né, acaba lá na frente sendo muito ruim para o próprio trabalhador, porque ele perde as suas garantias, tá bom? Como a aposentadoria. E aí, vejam bem, esse grande crescimento na informalidade vai gerar e vai intensificar também os problemas sociais, né, que seriam as desigualdades sociais. Uma vez que você não tenha condições de salários boas, você vai ter que se sujeitar a submoradias, né, que por sua vez são regiões carentes e aí que carecem também de infraestrutura e investimento do setor público. Bom, galera, obrigado pela atenção. Vou finalizando por aqui e até a próxima.